Ele não entra na cafeteria como um cliente comum. Ele atravessa a porta como quem já sabe que tudo ali vai girar em torno dele. Jaqueta impecável, barba propositalmente desalinhada, um sorriso que carrega segredos e provoca curiosidade antes mesmo de alguém perceber. Em menos de 10 minutos, já arrancou risadas do barista, conquistou 2 números de telefone e deixou 3 mulheres intrigadas, sentindo seus limites emocionais vacilarem sem que conseguissem explicar o porquê. Você observa a cena com uma mistura de admiração e frustração. Como ele consegue? Como lê intenções e desejos como se estivesse folheando páginas já abertas, enquanto você ainda tenta entender o primeiro parágrafo? O mais curioso é que essa naturalidade que parece mágica não nasceu com ele. Aquele homem que hoje parece decifrar com precisão cirúrgica os códigos invisíveis da sedução, um dia foi o oposto disso. Já foi o cara que acreditou demais, que entregou o coração por inteiro e confiou sem reservas. O que você vê agora não é dom, é cicatriz que aprendeu a dançar. Por trás do charme existe uma história de derrotas sentimentais tão intensas que forçaram uma reconstrução completa. Em qualquer lugar onde haja gente, você o reconhece. É o homem que fala com mulheres como quem respira, sabe a frase exata no momento exato, ajusta sua energia ao clima emocional e conduz conversas com a fluidez de um bailarino que conhece cada passo. Tudo parece talento nato, mas é a maior ilusão do jogo moderno da atração. Essa leveza não nasceu pronta, foi lapidada em incontáveis interações, erros e rejeições. Pense num pianista que toca uma obra complexa de olhos fechados. Os dedos deslizam sobre as teclas como se a música viesse da alma, mas por trás desse momento há anos de prática, noites de frustração e a persistência de quem já pensou em desistir. O mesmo acontece aqui. A habilidade só parece natural porque o esforço já foi internalizado. Cada gesto, cada silêncio, cada olhar calculado é fruto de estudo e repetição até virar reflexo. O detalhe que quase ninguém percebe é que esses homens raramente escolhem seguir esse caminho. Não foi um plano, foi sobrevivência. As circunstâncias os empurraram para desenvolver habilidades que evitassem repetir dores passadas. E é por isso que, muitas vezes, os mais confiantes com as mulheres são justamente aqueles que mais sofreram por amor. No fundo, carregam o que eu chamo de história do refugiado romântico. Alguém que um dia acreditou no amor como a salvação, mas teve essa fé destroçada pela realidade. O refugiado romântico quase sempre começa como aquele cara legal que a sociedade diz que toda mulher deveria querer. Ele acredita em almas gêmeas, em promessas eternas e encara o amor com a devoção que o cinema vende, mas que a vida real costuma punir. Leva flores no primeiro encontro, escreve cartas sinceras, guarda datas importantes e trata a mulher como se fosse um tesouro. Tudo isso acreditando que sua dedicação será a chave para conquistá-la. Mas em vez de ser recompensado, ele se depara com um choque cruel. Percebe que as mulheres que mais admira muitas vezes se encantam por homens que oferecem atenção racionada, não devoção absoluta. As garotas que ele coloca em pedestais, muitas vezes, preferem aqueles que mal as notam. Os relacionamentos em que ele investe corpo e alma acabam com ele sendo trocado por alguém que demonstrava muito menos cuidado. Essa quebra entre o que ele acreditava e o que realmente acontece provoca um terremoto interno. É o que a psicologia chama de dissonância cognitiva, quando suas crenças batem de frente com a realidade até racharem. Nesse ponto, ele se vê diante de uma escolha brutal, ou continua se agarrando a um ideal que só o machuca, ou abandona essas ilusões para aprender as regras reais do jogo. Essa virada quase sempre acontece após o que chamo de traição final. É aquela ferida tão profunda que muda o eixo da sua percepção para sempre. Pode ser a namorada que o troca pelo melhor amigo, a noiva que trai com alguém que a trata mal, ou a mulher que diz que ele é bom demais, enquanto se entrega a homens com metade de sua lealdade. É nesse momento que a fantasia morre e dá lugar ao início de um realismo estratégico, não por frieza, mas por instinto de autopreservação. Depois dessa ruptura, ele entende que o problema não era apenas ineficácia, era que a sua sinceridade estava sendo lida como fraqueza, a devoção como carência e o romantismo como prova de que ele não tinha outras opções. Então, abandona o impulso de agir apenas pela emoção
e adota uma mentalidade de laboratório. Seu coração vira um campo de testes. Ele começa a observar padrões, criar hipóteses e verificar quais comportamentos despertam interesse real e quais são apenas alimento para o ego alheio. Essa fase é libertadora e dolorosa ao mesmo tempo. Libertadora porque finalmente ele entende que a atração não obedece a princípios morais, mas a gatilhos psicológicos. Dolorosa porque desmonta suas antigas crenças. Ele descobre que estar um pouco menos disponível gera mais magnetismo do que estar sempre presente. Percebe que provocar de forma lúdica atrai mais do que elogiar de forma constante. Aprende que manter certo mistério é mais eficaz do que revelar toda a sua história nos primeiros encontros. A cada descoberta, ele deixa para trás o ingênuo que um dia foi e começa a se tornar alguém que lê o jogo enquanto joga. Com o tempo, essa postura investigativa se refina até se transformar no que chamo de empatia estratégica, a habilidade de compreender profundamente os padrões emocionais de uma mulher sem precisar endeusá-la ou odiá-la por isso. Ele passa a decifrar sinais sutis que antes lhe escapavam, mudanças de tom, microexpressões, hesitações no olhar. Aprende a identificar quando o interesse é genuíno e quando é apenas polidez. Passa a perceber a distância entre o que uma mulher diz querer e aquilo ao qual realmente reage. Essa clareza o torna diferente, porque ele já não opera com base em suposições ou ilusões, mas em leitura precisa da realidade. É nesse ponto que o tecido cicatricial psicológico começa a se formar. Tal como acontece no corpo, essa nova camada mental é mais dura e mais resistente que a original. Ela é menos flexível, menos sensível, mas muito mais difícil de ser ferida novamente. O ex-romântico ingênuo, agora blindado, já não entrega todo o seu valor a um único olhar ou opinião. Ele sabe que a atração é volátil, que nem sempre se baseia nas qualidades que diziam ser mais importantes. E, paradoxalmente, essa nova postura de autoproteção é lida como confiança. E confiança é um ímã. Essa transformação cria o que chamo de maestria defensiva, uma habilidade que não nasceu de talento natural, mas da urgência em evitar um segundo naufrágio emocional. Ele se torna bom em interpretar sinais porque interpretar errado já o machucou antes. Desenvolve conversas envolventes porque sabe que o silêncio desconfortável já foi um obstáculo no passado. Aprende a calibrar sua energia porque um dia entregar demais o deixou vulnerável. Não é dom, é sobrevivência que se disfarça de charme. Assim como um homem que aprendeu a nadar porque caiu de um barco em mar aberto, ele carrega uma força que não foi adquirida em ambiente controlado. O perigo moldou sua competência. Essa força não está só na habilidade técnica, mas na profundidade emocional que o trauma deixou. Mulheres percebem, mesmo que inconscientemente, que ali há alguém que já mergulhou nas águas mais turbulentas da alma e voltou vivo para contar. Isso cria uma espécie de magnetismo silencioso, porque profundidade verdadeira não pode ser fingida. Mas junto com essa força vem um elemento ainda mais raro, a capacidade de fazer arqueologia emocional, escavar camadas da psique feminina que poucos ousam tocar. Ele não se contenta com a superfície. Aprendeu a ler além das palavras, a buscar a intenção por trás do gesto, a entender que muitas vezes a linguagem do corpo fala mais alto que qualquer discurso. Essa habilidade, forjada na dor, transforma suas interações em algo que vai muito além do comum. Da arqueologia emocional, nasce outra habilidade ainda mais surpreendente: o algoritmo da indiferença estratégica. É a arte de se importar o suficiente para despertar interesse, mas não o bastante para se tornar dependente. Esse equilíbrio é quase impossível de alcançar sem antes ter provado o gosto amargo de se importar demais. O refugiado romântico descobre que investir emoção de forma exagerada é como despejar gasolina em uma fogueira. Ao invés de aumentar a chama, sufoca o oxigênio que a mantém viva. Carência, por mais justificada que pareça, é um veneno invisível para a atração. Com a prática, ele desenvolve mecanismos internos para manter o próprio eixo emocional mesmo diante das mulheres que mais o atraem. Entende que a verdadeira força está em não ceder ao impulso de buscar aprovação a qualquer custo. Aprende a apreciar a companhia de uma mulher sem transformá-la em centro da sua existência. Consegue avançar no jogo da sedução sem cair na armadilha da perseguição constante.
Essa postura não é frieza, é autocontrole. A indiferença estratégica cria um paradoxo poderoso. Quanto menos ele precisa da aprovação de uma mulher, mais atraente se torna. E não se trata de fingir. Trata-se de viver com a serenidade de quem já sobreviveu ao pior e sabe que nenhum romance, por mais intenso, define o seu valor. Esse tipo de autossuficiência é percebido como sinal de alto valor no mercado invisível das relações humanas. Mulheres sentem quando um homem não está desesperado, e isso o torna magnético. O resultado é uma combinação rara: vulnerabilidade real e proteção sólida. Ele é capaz de se abrir sobre perdas, amores e decepções porque já viveu tudo isso. Mas ao mesmo tempo mantém limites claros que impedem que sua identidade seja engolida pela relação. Essa profundidade acessível é viciante. Ela oferece conexão genuína sem o peso da dependência emocional. Muitas mulheres que encontram um homem assim não querem apenas estar com ele, querem decifrar o que o torna tão seguro no próprio silêncio. Mas existe um lado perigoso nessa evolução. A mesma fortaleza que o protege também pode impedir que ele volte a se entregar de verdade. O homem que aprendeu a sobreviver ao amor muitas vezes descobre que também se fechou para a experiência completa dele. E é aí que começa a próxima camada dessa história: a luta entre manter-se seguro ou arriscar-se novamente a sentir. Depois de tantas cicatrizes, o refugiado romântico percebe que domina um território emocional que poucos homens conhecem. Mas junto com essa vantagem vem a armadilha do sucesso. Ele se torna tão bom em proteger-se que, sem perceber, começa a impedir que algo verdadeiro floresça. Consegue gerar atração, manter múltiplas opções, evitar o desconforto de se machucar, mas sente que algo essencial lhe escapa. As conexões parecem intensas na superfície, mas raramente alcançam aquela profundidade capaz de curar as feridas que o transformaram. Em alguns casos, até encontra mulheres capazes de oferecer exatamente o que ele sonhava no passado: lealdade, autenticidade, afeto real. Mas o sistema defensivo que construiu, camada após camada, reage de forma automática. Ele analisa demais, suspeita de intenções, interpreta até o carinho como possível manipulação. Não é paranoia deliberada, é reflexo condicionado por anos de experiências onde o amor vinha misturado com dor. Alguns homens ficam presos nesse modo para sempre, tornando-se emocionalmente indisponíveis, incapazes de abaixar a guarda por completo. Outros, porém, encontram uma saída, desenvolvem a vulnerabilidade seletiva, aprendem a manter sua fortaleza, mas abrem passagens secretas para quem provar com consistência e ações que merece atravessar. Essa habilidade exige discernimento quase cirúrgico, separar quem merece proteção de quem merece confiança. Quando conseguem, algo raro acontece. Esses homens unem o melhor dos dois mundos, a força de quem já sobreviveu ao naufrágio e a coragem de quem ainda é capaz de se lançar ao mar. Tornam-se capazes de construir relações profundas, estáveis e ao mesmo tempo vibrantes, porque a entrega não vem de ingenuidade, mas de escolha consciente. E talvez essa seja a forma mais pura de amar. Não por necessidade, mas por decisão. No fim, a beleza trágica dessa trajetória é que apenas aqueles que conheceram o lado mais sombrio do amor podem, um dia, experimentar o seu lado mais luminoso, se tiverem coragem de abrir novamente a porta que um dia juraram trancar para sempre, porque o maior teste não é aprender a se proteger, é ter a sabedoria de saber quando baixar a espada. Depois de compreender esses padrões, o refugiado romântico enxerga o mundo dos relacionamentos como um tabuleiro onde cada movimento tem peso psicológico. Ele já não se deixa levar pelo impulso de provar seu valor. Sabe que isso é uma armadilha. Também não se ilude com discursos bonitos. Entende que as ações revelam mais do que as palavras. A sua leitura de pessoas é quase instintiva, e é isso que o mantém seguro. Mas ao mesmo tempo, essa habilidade desperta uma pergunta incômoda. Até que ponto proteger-se tanto não é também uma forma de se isolar daquilo que realmente buscamos? A maestria defensiva, tão necessária para sobreviver, pode transformar-se em prisão. Por fora, ele parece ter tudo sob controle: confiança, presença, magnetismo. Por dentro, sabe que construiu um sistema que, se não for usado com sabedoria, pode impedi-lo de viver a intensidade que um dia acreditou ser o significado do amor.
É o preço de trocar esperança por cautela. Você sobrevive, mas será que vive por completo? Os mais sábios aprendem que a solução não está em destruir suas defesas, mas em usá-las como filtros. Não é sobre se abrir para todos, mas sobre se abrir para quem demonstra, de forma consistente, que merece atravessar suas muralhas. Essa vulnerabilidade seletiva exige coragem, porque significa aceitar o risco calculado de sentir de novo. É escolher confiar, mesmo sabendo que confiança é sempre um salto no escuro. No fundo, todo homem que passou por essa transformação carrega uma verdade silenciosa. As feridas que o moldaram não foram apenas marcas de dor, mas também chaves para uma nova forma de consciência. Ele entende a atração, a psicologia e os jogos emocionais, mas também entende a si mesmo de um jeito que nunca entenderia sem ter sido quebrado. E é essa consciência que o torna não só mais interessante para os outros, mas mais valioso para si mesmo. Porque no fim, o ponto não é evitar se machucar para sempre. É aprender a usar cada cicatriz como um mapa, não para fugir, mas para escolher com mais clareza onde vale a pena ficar. A grande questão não é se você vai sentir dor no amor, mas se essa dor vai te afundar ou te ensinar a nadar em águas que poucos ousam atravessar. No silêncio após a guerra, o refugiado romântico percebe algo que poucos ousam encarar. Toda a habilidade que ele carrega agora nasceu da dor que ele um dia quis esquecer. E, ironicamente, é essa dor que o tornou magnético. Ele não é mais o jovem que confundia devoção com destino, nem o ingênuo que acreditava que amor era sinônimo de entrega total. Hoje, ele sabe que amor é, antes de tudo, um jogo de equilíbrio entre presença e mistério, entre abrir o coração e manter uma parte intocável para si mesmo. Mas também entende que se proteger demais é como trancar-se numa fortaleza com muralhas perfeitas, segura por fora, vazia por dentro. Por isso, sua maior vitória não está em nunca mais se machucar, e sim em saber quando baixar as defesas. Porque o verdadeiro poder não é se fechar para sempre, mas escolher conscientemente quando se abrir, mesmo sabendo que o risco é real. A maioria dos homens passa a vida inteira fugindo da dor. Poucos descobrem que ela pode ser a professora mais cruel e mais sábia que existe. Ela destrói ilusões, arranca o que é frágil, expõe o que é falso, mas se você suportar, também constrói algo novo em você. E o homem que aprende com a dor não volta a ser o mesmo. Ele se torna mais difícil de conquistar, mas infinitamente mais valioso quando decide ficar, porque no final, toda cicatriz conta uma história, não de fraqueza, mas de sobrevivência. E talvez seja isso que as mulheres mais sentem quando se aproximam desses homens. Não é só charme, não é só confiança, é a sensação de estar diante de alguém que já atravessou tempestades e mesmo assim escolheu permanecer de pé. A questão que fica para você é simples e cruel. Quando a dor vier, porque ela virá, você vai deixar que ela te esmague ou vai usá-la para se transformar em alguém que nenhum golpe emocional pode destruir. E se você chegou até aqui, é porque carrega algo que o mundo já tentou arrancar de você muitas vezes: a coragem de sentir. Num tempo em que todos correm para se distrair, você escolheu ficar. Num mundo onde a maioria foge do espelho, você decidiu encarar o que mora dentro. Isso diz muito sobre você, mais do que qualquer status, mais do que qualquer pose. Talvez você tenha vivido em silêncio o que ninguém nunca percebeu. Talvez já tenha engolido gritos só para não perder quem nunca te ouviu. Talvez tenha se quebrado por dentro só para manter de pé aquilo que te consumia. E mesmo assim, está aqui, presente, atento, vivo. E só por isso, você já é exceção. Aqui, você não precisa fingir força. Aqui, a vulnerabilidade não é fraqueza, é resistência. Porque neste abismo, a gente não se afasta da dor, a gente mergulha nela. E é justamente nesse mergulho que o despertar acontece. Entre as sombras, entre os silêncios, entre as partes de você que o mundo mandou calar. Então guarde isso. Você não está sozinho. E não há nada de errado em sentir demais, em pensar demais, em querer respostas num mundo que só oferece distrações. Isso não te torna fraco. Isso te torna perigoso. Porque gente que sente profundamente vê o que os outros não veem. E quem vê demais não se encaixa. Mas também não se vende. Se algo que você ouviu hoje te tocou, não apague. Não anestesie. Leve com você. Porque talvez esse incômodo seja o início da sua libertação. E toda libertação começa assim,
com uma verdade que machuca, mas que depois cura. E se esse vídeo mexeu com alguma parte sua, escuta isso com atenção. O próximo passo já existe e ele está a um clique de distância. Deixei um link na descrição e no primeiro comentário fixado. Um livro, um conteúdo feito para quem já cansou de sobreviver e decidiu de uma vez por todas dominar a si mesmo. E esse passo só você pode dar. A escolha é sua. Eu estarei lá, esperando você. Até a próxima imersão.